E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. O segundo vídeo do canal, para falar a verdade, eu comecei ele recentemente, estou bem animado para continuar e hoje é o primeiro vídeo, na verdade, que eu vou trazer para vocês com algum conteúdo realmente relevante sobre os temas que eu gosto de discutir, que eu vou falar aqui no decorrer dos vídeos. E antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem já desde o começo, não esquece, às vezes você vai deixar pro final, você vai esquecer. Então, já deixa o seu like, não é inscrito no canal, já inscreve aqui, já aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação, que eu vou sempre procurar trazer conteúdos relevantes para você sobre finanças e também sobre investimentos, que inclusive é o tema que eu vou conversar hoje, um tema bem legal sobre investimentos. E é um tema que talvez você pense, não é para mim, certo? Porque eu estou comentando, e eu vou comentar, melhor dizendo, sobre investimentos nos Estados Unidos da América. E aí você pensa, putz, será que dá para eu investir nos Estados Unidos morando no Brasil? E eu já vou comentar melhor sobre isso, mas eu quero dizer que dá sim para você aproveitar as oportunidades do mercado americano, o maior mercado do mundo, o mercado mais maduro do mundo, certo? Mesmo morando no Brasil. E é um tema muito interessante porque eu estou vendo, na minha opinião, lembrando, isso que eu vou falar aqui, não é nenhuma recomendação de investimentos para você, é uma opinião minha de uma oportunidade que eu estou vendo, me baseando em alguns mecanismos de mercado, certo? Então eu peço bastante atenção, principalmente para você que gosta de renda fixa e você que talvez já investe em renda fixa no Brasil e talvez queira diversificar para o mercado americano também. E antes de mais nada, antes de você entender exatamente o que eu estou querendo dizer, eu gostaria de explicar para vocês, e na verdade eu preciso até explicar para vocês, uma relação que talvez vocês não conheçam, que é a relação entre a renda fixa e as taxas de juros. Basicamente é o seguinte, isso que eu vou comentar é igual em todo o mundo, tá? É válido para o Brasil, como é válido para os Estados Unidos e os outros países que talvez você tenha interesse em investir. A questão é, quando a inflação em um país, ou seja, o aumento dos preços dos produtos e serviços, ela começa a subir, uma das formas que o Banco Central, qualquer Banco Central tem, para tentar conter a inflação, é aumentando as taxas de juros. No Brasil, a taxa de juros é chamada taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Isso aconteceu aqui, recentemente. A inflação no Brasil aumentou bastante e o Banco Central brasileiro eleva a taxa de juros. A gente chegou num patamar aí, caiu recentemente, mas nós chegamos num patamar de 13,75%. No momento que eu gravo esse vídeo, está a 13,25% e a inflação deu aquela controlada. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos teve uma inflação recorde aí nos últimos anos, certo? A inflação lá chegou a mais de 10%. E o Fed, que é o Banco Central americano, também adotou esse remédio contra a inflação, aumentando as taxas de juros nos Estados Unidos, começando o ciclo de aumento das taxas a partir de março de 2022, o ano passado. E como isso afeta a renda fixa? Quanto maior a taxa de juros, maior a rentabilidade dos títulos de renda fixa. Então, se você é um investidor de renda fixa, quando as taxas de juros sobem, os títulos de renda fixa que você pode comprar vão estar rendendo mais. E do ponto de vista de um investidor de renda fixa, isso é bom. Embora uma taxa de juros alta não seja boa para a economia, mas isso eu posso comentar em outro vídeo. E uma vez que você sabe que quando um banco central aumenta as taxas de juros, você consegue comprar a renda fixa numa rentabilidade, num patamar de rentabilidade maior, você deve entender um conceito chamado marcação a mercado, que também ele vai ser muito importante na questão que eu vou explicar hoje para vocês da renda fixa americana. Basicamente, o que é a marcação a mercado? Quando os juros aumentam, o preço de um título de renda fixa que você pode comprar, ele vai diminuir. E quando os juros diminuem, o preço da renda fixa que você pode comprar vai aumentar. Então, basicamente, para ficar numa linguagem mais fácil para você entender, houve o aumento da taxa de juros, você compra a renda fixa mais barata. Houve a diminuição da taxa de juros, você compra a renda fixa mais cara.
Isso é um conceito que se aplica aos títulos pré-fixados somente. Eu tenho que deixar claro isso por quê? Porque se você for falar de renda fixa brasileira, nós não temos apenas títulos pré-fixados. A gente tem título pré-fixado e pós-fixado. Mas lá fora, e nos Estados Unidos, o comum são títulos pré-fixados. Então esse contexto de marcação a mercado, esse conceito de marcação a mercado, que quando a taxa sobe, o preço do título cai, ele fica mais barato. E quando a taxa desce, o preço do título aumenta e ele fica mais caro, vai se aplicar perfeitamente com o que eu vou falar com vocês hoje. Muita gente usa isso para lucrar no mercado de renda fixa, comprando os títulos quando a taxa de juros está alta, porque o título cai o preço, e mais para frente, quando a taxa de juros abaixa, as pessoas vendem esses títulos sem esperar chegar até o vencimento para que eles consigam uma rentabilidade antes do vencimento. E sim, dá para lucrar fazendo esse método de investimento em renda fixa e eu quero que você mantenha isso em mente. O que acontece atualmente nos Estados Unidos? A taxa dos Estados Unidos está num patamar não visto há muitos anos. O Fed recentemente, o Banco Central Americano, subiu a taxa de juros dos Estados Unidos para um patamar de 5,25% a 5,50%. Claro que a gente não sabe o futuro, certo? Mas talvez eles podem fazer mais um aumento ou então eles vão estabilizar esse aumento durante algum tempo até que a taxa de juros americana abaixe de novo. A gente não sabe o futuro, isso é apenas uma especulação, não saia contando com isso, não saia falando que eu falei que a taxa de juros vai estabilizar e que vai abaixar. É uma hipótese na qual eu acho que vai acontecer, pode não acontecer, mas presta atenção no raciocínio apenas. É provável que isso aconteça. Por quê? Porque nos Estados Unidos, uma taxa de juros de 5,25% a 5,50% é uma taxa muito alta. Para o Brasil isso não costuma ser muita coisa, mas nos Estados Unidos é uma taxa muito alta. E por que eles subiram essa taxa? Porque a inflação lá estava descontrolada, como eu já comentei no começo do vídeo. Só que a inflação lá já está controlando, certo? Então, como eu falei, é provável que no futuro próximo essa taxa comece a cair, pois se você mantém a taxa de juros muito alta por muito tempo, isso é ruim para a economia. E se a gente for analisar bem, isso pode ser uma tremenda oportunidade para que a gente entre no mercado americano utilizando-se do conceito de marcação a mercado para tentar lucrar com a renda fixa lá. Lembrando, isso não é nenhuma recomendação de investimento. Isso é apenas um vídeo para o seu conhecimento e também, talvez, uma opção que você não conhece para a diversificação da sua carteira de investimentos. Mas, como você pode investir no mercado americano de forma fácil, morando no Brasil? Porque não adianta nada de explicar todo o conceito para vocês e mostrar uns gráficos que eu vou mostrar daqui a pouco, se você não souber como você entra nesse mercado. Basicamente, existe uma forma muito fácil de você entrar no mercado americano completamente diversificado. E isso é através dos ETFs, ou Exchange Traded Funds, certo? O que é um ETF? Ele é basicamente um fundo de investimentos passivo, ou seja, ele vai comprar determinados ativos e vai permanecer comprado apenas neles e o preço do ETF varia de acordo com a oscilação do preço desses ativos. É basicamente um compra e esquece. Você compra determinados ativos e mantém aquela proporção e deixa o mercado rolar. Nos Estados Unidos existem ETFs de absolutamente tudo, certo? Você pode comprar ETFs desde ações, desde fundos imobiliários americanos, que são os REITs, e também a renda fixa. E aí que o negócio fica interessante. Porque o que acontece? Existem ETFs nos Estados Unidos que compram exclusivamente títulos de renda fixa. E eles não vão comprar um, ou dois, ou três, igual você, investidor pessoa física, principalmente se não tiver muito dinheiro, tem a capacidade de comprar. Você, como pessoa física, não tem a capacidade de comprar muitos títulos, pelo menos a maioria das pessoas não tem. Com um ETF, quando você compra a cota de um ETF, muitos títulos de renda fixa já estão contidos dentro dessa cota, porque o ETF diversifica pra caramba. Eles compram muitos e muitos títulos. E você pode participar do resultado desses títulos de renda fixa. Ou seja, se os títulos se valorizam, o seu ETF também se valoriza. Se os títulos desvalorizam, o seu ETF também desvaloriza. E nos Estados Unidos tem uma coisa que no Brasil ainda não existe. Porque no Brasil nós temos ETFs, mas nenhum ETF no Brasil paga dividendo.
Ou seja, eles não colocam dinheiro no bolso do acionista regularmente. E muitos ETFs de renda fixa americanos pagam dividendos mensalmente. Então, basicamente, você ganha dinheiro só por ter a cota do ETF comprada. O dinheiro simplesmente cai lá na conta da sua corretora quando o ETF redistribui os dividendos com os cotistas. É uma forma interessante de você remunerar a sua carteira antes de você efetivamente vender o ETF. E se não quiser vender, também não precisa. Enquanto o ETF estiver pagando dividendos, você vai estar recebendo. E você acha ETF para todos os gostos nos Estados Unidos. Tem ETFs de $100, tem ETFs de $50, de $10. Tem muitos. É só você procurar e você encontra uma infinidade de ETFs que você pode comprar e também uma infinidade de ETFs de renda fixa. E aí que entra o pulo do gato. Aí que entra uma oportunidade que eu acredito estar acontecendo agora e é uma oportunidade de diversificação para sua carteira e uma oportunidade de lucro a curto, médio prazo, nós podemos dizer assim, se caso você tiver esse interesse. Lembrando que a gente não sabe se o que eu vou dizer vai acontecer, certo? E a gente também não sabe quando isso vai acontecer. Então, lembrando, isso é apenas um vídeo informativo, educacional, não é sugestão de investimento, não é recomendação de investimento, e nem os ETFs que eu vou mostrar aqui agora para vocês são recomendações de investimento. Eles são apenas exemplos. Tente pegar o conceito. Se quiser executar a estratégia, como eu estou executando, execute por sua própria conta e risco, assim como eu estou executando por minha própria conta e risco. Vamos ver alguns gráficos então. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de agosto de 2023. E eu tirei os prints que eu vou mostrar para vocês agora no dia 8 de agosto. Eu preparei o material do vídeo há 2 dias atrás, certo? Então os dados que vocês vão ver nos gráficos, as variações da curva do gráfico, elas são do dia 8 de agosto. Elas param no dia 8 de agosto, certo? Há 2 dias que não constarão nesse vídeo nos prints que eu vou mostrar para vocês. Tenha isso em mente. Então vamos lá. Esse é o gráfico de um ETF que chama-se LQD, certo? Este é um ETF de título de dívida corporativa dos Estados Unidos. O que isso significa? Que esse ETF vai comprar títulos de dívida emitidas por empresas americanas, grandes empresas americanas. Tem tudo quanto é empresa que você pode imaginar, empresas grandes e empresas sólidas. Como, por exemplo, se você for investigar o LQD, você vai encontrar dívida da Apple, você vai encontrar dívida da Microsoft, você vai encontrar dívida da ExxonMobil, por exemplo, você vai encontrar dívida de, enfim, McDonald's, Coca-Cola. Pensa nas grandes empresas americanas, que, na boa, na minha opinião, é muito mais fácil o Brasil quebrar do que essas grandes empresas americanas quebrarem. Interprete isso como piada ou como verdade, mas enfim, é a minha opinião. Mas de qualquer forma, o que você pode perceber neste gráfico? Você percebe que o preço do LQD, que é um título de dívida corporativa, ele estava há 1 ano atrás, esse gráfico é de um período de 1 ano, você percebe que lá no começo do gráfico, ele está bem alto e ele foi caindo com o tempo e tendo variações. Não é coincidência que esse título caiu e teve variações. Por quê? Porque se você for analisar o gráfico, o título começa a cair, o preço do título começa a cair conforme o Banco Central americano vai aumentando os juros. Então você percebe aquele conceito que eu expliquei para vocês. Quando os juros aumentam, o que acontece com o preço dos títulos, eles caem. E você consegue ver isso nesse gráfico. Lembrando que o Banco Central ele define a taxa de juros, mas existem alguns outros mecanismos que não convém explicar agora, que causam algumas variações. Tem, por exemplo, expectativa de juros futuros e por aí vai. Mas o conceito é esse. Conforme a taxa aumentava, foi caindo o preço do título. Agora eu vou mostrar para vocês esse outro gráfico aqui, certo? O que é esse gráfico? Esse é o gráfico, e é o gráfico que eu vou usar como um exemplo um pouco maior. Eu vou basear a explicação que eu vou dar de agora em diante neste gráfico e no próximo. Esse gráfico aí é o gráfico do 20-year Treasury, tá? Treasury Bond dos Estados Unidos. O que é isso? São os títulos de dívida pública americana, ou seja, os títulos da dívida do governo dos Estados Unidos com vencimento de 20 anos. E você também percebe o fenômeno. Você vê que no início do gráfico,
o preço do título está baixíssimo. E aí, conforme o Banco Central americano vai aumentando as taxas de juros, o que vai acontecendo? O gráfico vai subindo. Por que o gráfico subiu? Porque as taxas de juros nos Estados Unidos começam a aumentar e isso afeta os títulos da dívida pública americana. Lembrando que eu estou pegando os títulos de 20 anos como exemplo, mas tem títulos que vencem em 7 anos, em 10 anos. Você vai perceber esse fenômeno em todos eles. Se você olhar o gráfico deles, conforme o Fed foi aumentando as taxas, os gráficos foram aumentando, né? A linha do gráfico foi subindo. E agora você percebe aqui nesse outro ETF, que é o TLT. O que o TLT faz? O TLT, esse ETF, ele compra exatamente os títulos de dívida americana com vencimento de 20 anos para mais, que é do gráfico anterior que eu mostrei para vocês. E você percebe o que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente o inverso. Eu vou comparar os gráficos mais adiante, mas você vai perceber que conforme os juros foram aumentando, o preço do TLT, que é desse ETF, foi caindo. Aí você vê o conceito da marcação ao mercado. Conforme as taxas de juro aumentam, o que acontece com os preços dos títulos da renda fixa? Eles caem. Então você está percebendo essa correlação no gráfico que eu estou mostrando para vocês agora. Conforme subiu os juros, né, do pagamento dos títulos de 20 anos, caiu o preço do ETF que investe nesses títulos. Essa é a marcação ao mercado funcionando. E para você ver que essa correlação ela é excelente, é uma correlação que realmente acontece, presta atenção no próximo gráfico. O que eu fiz no próximo gráfico? Eu inverti o TLT. Eu simplesmente virei o gráfico de cabeça para baixo. E o que você vai perceber? Este seria o resultado. Olha a correlação como ela é perfeita. Olha essa correlação. O gráfico de baixo é o gráfico dos títulos de 20 anos da dívida do Tesouro Americano. Você percebe, igual vocês viram nos dois gráficos, que quando ele subiu, o TLT caiu. Aí eu pensei o seguinte, se eu inverter os gráficos e eu encaixar um no outro, eles vão encaixar perfeitamente? E você percebe que foi exatamente isso que aconteceu. Eu inverti o TLT e coloquei ele em correlação com os títulos de 20 anos do Tesouro Americano. E você está percebendo que a correlação é quase perfeita. Quase perfeita. A variação é mínima, se você presta uma atenção mais de perto no gráfico. Você percebe que a variação é mínima, certo? Os gráficos encaixam quase perfeitamente. O que é uma visualização daquilo que eu falei e daquilo que você já pôde perceber nos gráficos. Dá uma olhada de novo. Conforme subiu as taxas de juros do Tesouro de 20 anos dos Estados Unidos, caiu o preço do ETF que investe neles. Porque, como eu falei, sobe a taxa de juros, cai o preço. E aí, na hora que eu inverti os gráficos para fazer a comparação, coloquei um em correlação ao outro, você percebe que eles encaixam quase perfeitamente. E agora eu estou aqui no gráfico para vocês. Eu estou na página online, o site chama Y-Charts, certo? O que está acontecendo? Eu coloquei os títulos para vocês compararem em 3 anos. Então esse aqui ó, é o 20-Year Treasury Rate, ou seja, é a taxa de juros do Tesouro Americano de 20 anos. E isso aqui é o TLT, é o ETF que eu mostrei para vocês. E de novo, gente, dá para você perceber essa correlação. Você percebe que a correlação não é recente. O gráfico que eu mostrei no print era de apenas 1 ano. Esse é de 3 anos. E você percebe que conforme a taxa de juros vai subindo, o preço do TLT vai caindo, certo? É uma correlação quase perfeita. E se você comparar isso aqui, você vai perceber em 3 anos que em 2020, isso aconteceu, as taxas de juros americanas estavam mínimas devido ao Covid, certo? Eles abaixaram a taxa de juros mesmo para estimular a economia, já que o Covid, a gente sabe, fez aquela baita paralisação na economia. Enquanto você percebe aqui que o TLT, que é o ETF que investe nessa dívida, o preço dele estava altíssimo. Por quê? Quanto menor a taxa, maior o preço do título. Então, a gente pode pegar até alguns picos aqui para comparar. Exemplo, o preço do TLT em novembro de 2021, 9 de novembro, estava 150,96 dólares.
uma cota do TLT. E você percebe aqui a taxa do título de 20 anos americano em 9 de novembro de 2021 estava em 1,86%. Então você repara aqui que aqui não deu uma quedinha no gráfico, não tem um biquinho aqui que caiu. Você percebe que na mesma data, 9 de novembro, tem um biquinho que aumentou. Olhando um gráfico, você percebe a data do outro, de tão perfeita que é essa correlação. Vamos pegar aqui o ponto mais alto. Ó, em 24 de outubro de 2022, a taxa de 20 anos do Tesouro Americano chegou a 4,59%. Foi um baita aumento desde 2021. E você percebe que o dia 24 de outubro de 2022, o preço do TLT, que quase um ano antes estava mais de $150, agora está 92,40 dólares. Se você repara aqui, esse é o ponto mais baixo do gráfico, enquanto nesse gráfico da taxa de juros, esse é o ponto mais alto do gráfico. Então, eu acho que você já percebeu aqui o que eu estou querendo dizer. A taxa de juros americana agora, e o que eu acho que vai acontecer, não só eu, mas muitas pessoas também acham, está num ponto muito alto. Se subir, provavelmente, ninguém sabe o futuro, mas provavelmente vai subir só mais um pouquinho. Quando a inflação lá controlar, e já está, na minha opinião, já está tendo alguns sinais de que ela está mais controlada, a taxa tende para baixo. E aí o que vai acontecer? O preço dos títulos vai subir. A lição é, se você comprar algum ETF, lembrando que os que eu te falei são apenas exemplos, não são recomendações, tá? São apenas exemplos. Mas se você compra algum ETF da renda fixa americana, conforme as taxas de juros caem, o preço do seu ETF vai começar a subir. E aí você pode lucrar exatamente com esse mecanismo da marcação a mercado. Se você compra agora que as taxas de juros estão no topo, lá na frente, quando elas abaixarem, o seu ETF vai se valorizar. Você já percebeu a correlação. Você já viu que a correlação existe. E não há por que acreditar que não acontecerá isso no futuro, na minha humilde opinião. Tanto é que eu estou comprado nisso. Eu sim aloquei uma pequena parte da minha carteira em títulos de renda fixa americana, justamente esperando que isso aconteça. Mas agora a gente deve ajustar as nossas expectativas em certo ponto, e eu também quero mostrar isso para vocês no gráfico. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos aumentar um pouquinho a comparação, vamos colocar 5 anos agora, tá? 5 anos e 5 anos, lembrando que esses são os dois gráficos que têm a correlação. Vai ser muito difícil, e eu digo que isso não vai acontecer, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Que as taxas de juros americanas voltem a ficar a patamares tão baixos quanto estavam em 2020 e até mesmo, talvez, elas fiquem a patamares um pouco mais altos do que a média da pré-pandemia, certo? Então, não espere, eu não estou esperando isso e eu não sugiro que você espere que as taxas voltem a ficar em níveis como estavam no auge do Covid. Aqui, no auge não, né? Mas quando surgiu aquela histeria do Covid, não digo histeria, né? Mas aquela preocupação que a gente teve com o Covid, porque a gente não conhecia como o vírus era, em março de 2020. Você percebe que foi onde a taxa baixou assim a patamares mínimos aqui. E, por outro lado, o TLT subiu a patamares máximos, foi justamente nessa época. Não espere que ele chegue de novo. Eu não estou esperando, certo? Que esse ETF seja negociado novamente a $171. O que seria uma maravilha, né? Se fosse em termos financeiros somente. Porque se você olha aqui, se você compra hoje, que ele está custando, no dia 10, que eu estou gravando esse vídeo, $95,65. Você vender ele a $170 seria uma maravilha, mas eu não creio que isso vai acontecer. Talvez, isso é apenas uma especulação, tá? A taxa se estabilize. E realmente eu estou especulando, a gente não sabe o futuro, talvez em 3%, 2%, tá? Talvez seja mais ou menos essa média da taxa. Você percebe, em 2019 estava aqui em torno de 3% e tal. A gente não sabe o futuro, eu não gosto nem de falar para quanto que a taxa vai, porque eu não sei, ninguém sabe. Mas uma coisa eu acredito, eu não acredito que ela ficará tão alta por tanto tempo. Uma hora ela vai cair, e aí chegou a hora de você vender o ETF, se caso, claro, isso fizer parte da sua estratégia de investimentos. Então esse gráfico do TLT aqui,
que é o que eu estou usando de exemplo, mas essa correlação existe com outros títulos também. Então, se esse ETF hoje está custando 95,65 dólares e você compra esse ETF hoje com esse preço, talvez dentro de, não sei, um ano e meio, talvez menos, talvez um pouco mais, pense que isso é para curto, médio prazo, tá? Talvez você consiga vender ele a cento e poucos dólares, certo? Se você observa a relação do gráfico, você percebe que nos patamares que a taxa estava nessa época em que a taxa estava 2%, 3%, se você repara aqui, ela vai estar em cento e poucos dólares o ETF, certo? O que já é um patamar de lucro interessante, na minha opinião, para curto, médio prazo. Então, se você se aproveita dessa janela que nós estamos tendo agora, da taxa alta, você vai conseguir vender com algum lucro mais para frente. E lembrando, gente, não executem essa estratégia sozinho. Eu só estou apresentando ela para vocês, isso tem que fazer parte da sua estratégia de investimentos. Não façam só porque eu estou falando, pelo amor de Deus. Bolem uma estratégia para isso. Então, tenho certeza que agora vocês entenderam. Isso é uma opção para que você invista na sua carteira de investimentos, para que você considere na sua carteira de investimentos, porque, como você viu pelos gráficos, muito provavelmente com as taxas de juros abaixando em breve, a gente não sabe quando vai ser, mas abaixando talvez começando o ano que vem, que eu acredito ser o mais provável, a gente vai ter uma inversão dos preços dos ETFs de renda fixa. Conforme a taxa cai, os preços deles tendem a aumentar, e se você estiver bem posicionado, você pode lucrar com isso. Claro que há riscos, né? Pode ser que a taxa não caia, pode ser que a gente tenha algum outro choque, que a inflação suba novamente e o Banco Central tenha que aumentar ainda mais os juros. Nada é garantido. Eu acredito nisso que eu estou falando. Posso estar certo, posso estar errado, mas eu acredito que isso é uma opção interessante. Não sei se você conhecia e o intuito desse vídeo foi apresentar essa opção para você. Se você for um investidor iniciante mesmo e não entendeu muita coisa do que eu falei, fique à vontade para me perguntar, comente, tem meu Instagram também, aproveitem para seguir o meu Instagram, pode me mandar mensagem no direct, eu respondo para vocês. E se você já for um investidor mais experiente, que entendeu o que eu estou falando e não conhecia essa oportunidade, foi meu prazer apresentar. E se você já conhecia essa oportunidade, conta aqui o que você achou. Se você concorda comigo, se você não concorda comigo, faz parte. Então é isso aí, pessoal. Foi útil o conteúdo para vocês? Então, por favor, lembre-se, ajude o canal. Vou postar muitos mais vídeos assim. Inscrevam-se, apertem o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês e vejo vocês no próximo. Até lá!